Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de conto, vamos falar de história de terror, de assombração. Mês do Halloween, né? Mês característico para a gente ler esse tipo de histórias e é uma delícia ler. Ano passado, por exemplo, eu fiz um vídeo desse livro que é o Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1 do Stephen King. Inclusive, eu não comprei o volume 2 ainda, mas esse dia vai chegar. E um dos contos que me chamou a atenção é O que Sofrem as Criancinhas. Conhecendo o Stephen King do jeito que a gente conhece, a gente sabe que ele escreve, ele vai fazer sua ambientação de maneira bem demorada, mas esse conto não, um dos menores que tem aqui nesse livro, e menor e potente, ou conto bom. E o que fala Os que Sofram as Criancinhas? Vai falar dessa professora, né, é a senhorita Sidley, e ela ensina há muito tempo já. Então ela já está acostumada com a dinâmica na sala de aula. Inclusive é dito aqui que ela até, ao passar a atividade na lousa, ela não precisa se preocupar em virar as costas para os alunos. Ela sabe o que está acontecendo quando ela está de costa para eles, sabe quem está mascando chiclete, sabe quem não está prestando atenção. E essa é a senhorita Sidley. Aqui diz, por exemplo, a senhorita Sidley sabia sempre quem estava mascando chicletes no fundo da sala, quem tinha uma tiradeira no bolso, quem queria ir ao banheiro para trocar figurinhas e não para usar as instalações. Como Deus, ela parecia saber tudo ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Naquela aula, ela pediu para os alunos começar a fazer, montar uma frase e fazer a divisão silábica das palavras que ela pediu ali. Né? Aqui não é dito qual tipo de alunos que era, mas a gente percebe-se que é colocar aqui para o nosso Brasil um Fundamental 1, por exemplo. Né? Ela falou, férias. Eduardo, por favor, empregue a palavra férias numa sentença. E a criança ia lá e repetia, né, o que a senhorita Sidley perguntava. E aí, o que aconteceu? Ela foi lá perguntar para outra criança. A criança se chamava Robert. Amanhã, pronunciou com clareza. Robert, você vai usar a palavra amanhã numa sentença, por favor. Aí, o Robert não respondeu de imediato. Ela perguntou mais uma vez, né, para ele responder. E aí, o que aconteceu? Ele fez a seguinte frase. Amanhã vai acontecer uma coisa ruim. Aí, né, a senhorita Sidley, de repente, sem explicação, teve a certeza de que Robert conhecia seu pequeno truque com os óculos. Né, mexer com os óculos quando ela ficava um pouquinho aflita ou um pouquinho nervosa, alguma coisa saísse do seu controle. E isso mexeu com ela de certa maneira. Aí nisso que ela volta a escrever, ela fica pensando nessa frase do Robert, né? essa frase tão enfática que ele falou. E ela começa a olhar no canto do olho, né? pelo óculos ali. E aí o que ela vê é isso. O reflexo era pequeno, fantasmagórico e distorcido. E ela só estava com a pontinha do olho na palavra que estava escrevendo. Robert se transformara. Ele pegou apenas um lampejo disso, apenas uma olhada assustadora do rosto de Robert se transformando em alguma coisa diferente. Ela se voltou rápido, o rosto pálido, quase sem sentir a fisgada de dor reclamando nas suas costas. Robert olhava para ela com um ar afável e intrigado. Suas mãos estavam pousadas corretamente. Os primeiros sinais de um penteado do bico de pato apareciam na parte de trás de sua cabeça. E ele não parecia estar assustado. Ela começou a pensar, será que aquilo era imaginação da parte dela? Porque aquela frase daquele menino deixou ela tão atônita assim, né? Ela voltou ali a pedir silêncio da sala e continuar a sua aula. E aí ela foi para casa, né, pensando sobre essa questão da imagem, achando que era delírio da parte dela, e aí ela foi dormir pensando nisso, né, até começou a sonhar, mas aí pegou no sono. No outro dia ela voltou, a aula ocorreu tudo bem, tranquila. E aí eu acho que é o diretor ou o coordenador pediu para ela, depois que a aula acabou, ir conferir umas caixas de papel toalha no banheiro das meninas. E ela foi. Né? E ela chegando lá, ela se olhou no espelho, viu que ela estava com umas rugas assim, né? Uma expressão de cansada. E entraram duas meninas dando risadinhas, assim, bem debochadas. Né? Essas meninas seguiram para o banheiro. E aí essas meninas começaram a dar umas risadinhas ali e ela pediu para fazer silêncio. E a sombra que essas meninas estavam fazendo começou a se transformar em uma coisa ali que ela não esperava. Tá aqui, quer ver? Foi então que as sombras se modificaram.
pareceram-se alongar-se, deslizar-se com um melado gotejante, assumindo umas formas encurvadas, estranhas, que fizeram a senhora Sidley se encolher de encontro às pias da louça, o coração inchado no peito. Mas elas continuaram dando risinhos. As vozes se modificaram, não mais de meninas, mas agora sem sexo e sem alma, e muito mais. Um som lento, entumecido de humor irracional que deu a volta pela esquina da parede em sua direção, como um fluxo de esgoto. Ela ficou olhando fixo para as sombras encurvadas e de repente gritou para elas. O grito continuou sem parar, inundando sua cabeça, até que chegou um tom de alucinação, e então ela desmaiou. Aí ela deu esse grito, né? Ela só acordou depois que o Sr. Henning e a senhora Crossing, né, estavam junto com ela, ofereceram ali carona, um médico, até mesmo um táxi para levá-la para casa. Ela falou que não precisava, que estava tudo bem, foi só um desmaio, estava tudo bem, amanhã vai ser outro dia, e ela resolveu ali pegar o ônibus dela para ir para casa. E aí no outro dia ela resolveu chamar o Robert para tirar ali na satisfação. Ela pediu para ficar como se fosse um castigo, né, sem motivo aparente, mas ela queria saber do porquê disso, né. E aí o que aconteceu? Ela perguntou, por que você está sorrindo, Robert? E ele, não sei. Diga-me, por favor. E aí, né, ele falou, há uma porção de nós, disse Robert de repente, como se estivesse falando do clima. 11, bem aqui nessa escola. Os meninos pequenos que inventam histórias vão para o inferno. Falou ela com clareza. E aí ela tentou retrucar ele, né, sobre essa questão de que isso poderia ser invenção da parte dele só para assustar ela e tal. E aí o que aconteceu? O sorriso de Robert se abriu mais, ficando parecido com o de uma raposa. Quer me ver me transformar, senhorita Sidley? Quer ver bem de verdade? Aí ela falou, né, pra ele ir embora, só que aí não adiantava mais, né? E aí ele contou, vai ser igualzinho ao Aponte e diga, não é, senhorita Sidley, Robert, o outro Robert, gostava do Aponte e diga. Ele ainda está se escondendo lá no fundo, bem no fundo da minha cabeça. Às vezes ele fica dando voltas, dá comichão. Ele quer que eu deixe sair. Aí ela pedia para ele ir embora, só que ele não ia. E aí o que aconteceu? Robert se transformou. De repente seu rosto se desfez como uma cera derretida, os olhos se achatando e espalhando como gemas de ovo cortadas à faca. O nariz se alargando e se abrindo, a boca desaparecendo. A cabeça logo se alongou, e o cabelo subitamente não era cabelo, mas extensões do que o contorciam. Robert começou a dar uma risada contida. O som lento e cavernoso vinha do que antes fora o seu nariz, mas o nariz estava projetando para a parte inferior do rosto, as narinas se unindo e se fundindo numa área negra, como se fosse uma boca gigantesca berrando. Robert se levantou, ainda rindo, e por trás disso tudo ela podia ver os últimos restos destroçados do outro Robert, o verdadeiro menininho que essa coisa alienígena tinha usurpado, vivendo num terror maníaco, gritando para ser libertado. E aí o que acontece? Ela saiu correndo dali, né? As pessoas sem entender o que aconteceu. Eu acho que ela tropeça, ela cai da escada e de alguma maneira ela vai para o meio da rua, o ônibus quase passa por cima dela. E aí ela dá tempo ainda dela olhar e ver o quê? A senhorita Sidley ficou olhando fixo para as crianças, né, que estava todo mundo ali ao redor. Suas sombras a cobriam. Seus rostos estavam impassíveis. Algumas delas estavam exibindo pequenos sorrisos secretos. E a senhorita Sidley se deu conta de que logo iria começar a gritar novamente. E aí o que acontece, gente? Ela vai se afastar por um tempo, tá? Passa mais ou menos um mês e pouquinho ali afastada da escola, junto com a opinião ali da junta diretora da escola. Ela achava que poderia ter sido desligada, mas não, decidem afastá-la para depois ela voltar. E aí ela volta. E aí eu não vou contar o que acontece depois que ela volta, porque são partes ali que são primordiais desse conto. É um conto ali que você fica pensando, quem será que tem razão nessa história? As crianças? Ou a própria senhorita Sidley? É um final medonho, é um final, não digo assim, mas é um final que deixa você com uma pulga atrás da orelha. E esses finais geralmente são os piores, né? Porque você não tá razão de nada, você fica sem resposta praticamente. Então, assim, é um conto maravilhoso. Como eu falei, um conto curtinho, deu o quê? Umas 6 páginas aqui praticamente, 6 folhas. Por aí. E assim, gente, vocês verem esse conto para ler, peguem, leiam, saboreiem, porque é um conto maravilhoso. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e até o próximo.